Caríssimos fiéis, no dia de hoje a Santa Igreja festeja Santa Rosa de Lima, a padroeira da América Latina. Santa esta que nasceu no dia 20 de abril de 1586 em Lima, no Peru. Seu nome, no entanto, não era Rosa. Não foi este o nome que seus pais lhe deram. Ela se chamava Isabel Flores e Oliva. E justamente pela tão grande beleza que Deus lhe deu e pela coloração rosada de sua pele, as pessoas começaram a chamar-lhe Rosa, nome ao qual ela mesma acrescentou por sua devoção a Nossa Senhora o nome de Maria. E justamente em sua confirmação, estes dois nomes lhe foram impostos pelo arcebispo que lhe deu este sacramento. Santa Rosa se distinguiu por seu entranhável amor a Deus e por sua vida profundamente mística. Desde cedo ela correspondeu à graça de Deus, mostrando grande virtude e santidade. Aos 5 anos de idade, Santa Rosa consagrou sua virgindade a Deus e raspou ela mesma os seus cabelos. Mantendo sempre uma obediência exemplar aos seus pais e superiores legítimos, ela, no entanto, se opunha como podia a toda forma de vaidade, reconhecendo que sua extraordinária beleza poderia ser ocasião de queda para os outros, buscava, de todas as formas legítimas, esconder essa sua beleza. Quando sua mãe lhe fez um pequeno enfeite de flores para a cabeça, a fim de ir com ela à cidade, Santa Rosa aí introduziu uma agulha que entrou tão fundo em sua cabeça que foi necessário chamar um cirurgião para retirá-la. Diante de tão grande exemplo de virtude e santidade, diante da sua notável santidade, seus pais não mais se opuseram aos seus atos de virtude e passaram a deixar-lhe em casa. Desde então ela fez uma espécie de cinta prateada com espinhos que utilizava na cabeça para lhe lembrar a coroa de espinhos que Nosso Senhor utilizou no Calvário. Também deixava ao lado da sua cama um frasco com fel, do qual ela bebia toda manhã para se lembrar a amargura da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando seus pais passaram necessidade, ela se entregou ao trabalho, costurando em casa durante a noite e cuidando de uma horta no quintal da família. Ela passava, então, já que seus pais não mais obrigaram a ir à cidade, ela passava seu tempo livre em oração em sua própria casa. Ela mesma fez uma pequena cela no fundo do quintal e aí passava longas horas em oração. No dia 10 de agosto de 1606, ela recebeu o hábito da Ordem Terceira Dominicana pelas mãos do Frei Afonso Velázquez. O hábito dominicano é branco com uma capa preta. O branco simboliza a pureza, o preto a mortificação, a nossa morte para o mundo. Santa Rosa brilhou nestas duas virtudes, vivendo como um anjo de pureza e como uma penitente. Aos 15 anos de idade, fez voto de não comer carne, a não ser quando obrigada por quem tivesse autoridade sobre ela. Assim mortificava-se ela no comer, e na quaresma se alimentava somente de caroços de laranja, no beber, no tato, com cilícios e duras disciplinas, e no dormir, dormindo sobre cacos de telha.
Esta vida mortificada por amor de nosso Senhor lhe valeu um dia a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo com seus anjos e com Maria Santíssima, que lhe disse: Rosa de meu coração, eu a tomo por esposa. Como ela não pudesse crer no que ouvia e repetisse que ela era apenas sua escrava, Nossa Senhora teve de intervir e lhe dizer: Rosa, bem-amada de meu filho, tu és agora sua verdadeira esposa. E assim tinha ela constantemente o seu pensamento em Deus, e fazia 12 horas de meditação por dia, e no seu trabalho mantinha sempre um grande espírito de contemplação. Sendo muito tentada pelo demônio, sofreu 15 anos de amargas tentações. E devido à sua vida por demais extraordinária, as autoridades da igreja fizeram-na passar por um interrogatório feito pelos teólogos da cidade de Lima. E eles concluíram que sua vida era verdadeiramente santa e agradável a Deus. Ela faleceu com 31 anos de idade e 5 meses. E suas últimas palavras foram: Jesus esteja comigo, Jesus esteja comigo. Em seu enterro, as autoridades de Lima quiseram levar seu caixão com grande honra, e pouco mais de 50 anos depois de sua morte, no ano de 1671, um período extremamente curto, ela foi canonizada pelo Papa Clemente X. Após este Papa presenciar uma milagrosa chuva de pétalas de rosa, devido justamente à grande prudência da Igreja, o Papa Clemente X estava receoso de proceder à canonização tão pouco tempo após a morte dela. No entanto, ao presenciar o milagre da chuva de pétalas de rosa, não teve ele dúvida de que era o que se devia, o certo a ser feito. Entre os milagres reconhecidos pela comissão que trabalhou em sua canonização, constaram 2 ressurreições, ou seja, 2 pessoas que ressuscitaram devido à intercessão de Santa Rosa. São pouquíssimos os santos aos quais Nosso Senhor concede operar tal milagre. Assim, nossa padroeira, Santa Rosa de Lima, é a primeira religiosa das Américas a ser canonizada. E foi assim, por isso mesmo, declarada padroeira da América Latina, como um verdadeiro fruto do espírito missionário da Igreja, que recebeu a missão de conquistar almas para nosso Senhor Jesus Cristo, levando a salvação de seu sangue a todos os confins da terra, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi com efeito este o heróico trabalho de tantos religiosos e desbravadores espanhóis e portugueses que plantaram a semente de mostarda da fé, semente esta que é citada no próprio da missa, no Evangelho do próprio da missa de Santa Rosa, e que se tornou este colosso que intercede por nós no céu, maior que todas as demais hortaliças. E foi assim que nasceu para o céu esta belíssima flor, Santa Rosa de Lima, esposa de Nosso Senhor e padroeira nossa, fruto do espírito missionário que impulsionou tantos religiosos e desbravadores espanhóis e portugueses em nossas terras. Mas diante disso, caríssimos, não podemos olhar para Santa Rosa como que nostálgicos de uma sociedade católica missionária que se colocava sob o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, e assim ficar desanimados diante da catastrófica ruína que assola a nossa sociedade apóstata, governada por cínicos que trabalham para o reino de Satanás, e com verdadeiros traidores que hipocritamente se afirmam católicos, mas que são na verdade pagãos, que ocupam indignamente as fileiras dos fiéis e do clero da igreja militante. Se da ação missionária de verdadeiros católicos
que possuíam uma intensa vida espiritual e um fulgurante fervor missionário, da América pagã que era, tivemos tão bela rosa de santidade. Quanto não deve nos encher de esperança o exemplo e a intercessão de Santa Rosa, se nos dedicarmos, nós, com afinco, à nossa própria santificação e à salvação das almas. Com efeito, afirmou sobre o exemplo de vida de Santa Rosa o Papa Inocêncio IX. Diz ele: não houve na América um missionário que com suas pregações tenha conseguido mais conversões do que as que Rosa de Lima obteve com sua oração e mortificações. De fato, ela é colocada como padroeira da América Latina, não somente porque foi a primeira religiosa canonizada, mas pelo poder de conversão, pelo poder missionário que a sua oração e a sua penitência teve nessas Américas. Justamente da mesma forma que Santa Teresinha do Menino Jesus, carmelita enclausurada, foi colocada como padroeira das missões, também Santa Rosa de Lima é padroeira da América Latina pelos frutos de sua mortificação e de sua oração. Pois bem, caríssimos, que este exemplo de pureza, mortificação e oração deixado por Santa Rosa seja admirado, imitado, louvado e procurado. Tão importante é estas virtudes, sobretudo a pureza, pois é por meio dela que nós podemos contemplar a Deus em tudo. E como Santa Rosa foi tão pura como um lírio, ela o foi pela sua mortificação e pela sua oração. Mortificação, nós devemos nos lembrar, caríssimos, que Nossa Senhora pediu às crianças de Fátima, e pediu já certamente, dando o remédio tão necessário à corrupção da pureza infantil tão assoladora na sociedade de hoje. Mortificação que Nosso Senhor nos pregou no Evangelho, dizendo: se não fizerdes penitência, perecereis todos. Ainda disse Maria Santíssima às crianças de Fátima: há tantas almas que vão para o inferno porque não há ninguém que reze e se mortifique por elas. Foi também o que Nossa Senhora pediu a Santa Bernadette em Lourdes: oração e penitência. Caríssimos, nós devemos ter um verdadeiro espírito de oração e de penitência na sociedade de hoje. É somente pela oração e pela penitência que poderemos nos manter puros. É somente pela oração e pela penitência que, nos mantendo puros, poderemos enxergar a Deus, nosso fim último, em tudo. E assim, de fato, manter a graça em nós, elevar a graça da conversão ao nosso próximo. Pela oração e pela penitência, nós vamos manter a pureza da nossa alma e nós vamos levar a graça ao nosso próximo. Devemos reconhecer na vida eterna com Cristo nosso fim último e reconhecer a malícia de nosso coração que quer nos afastar do nosso bem supremo. Devemos reconhecer a malícia de nosso coração que tanto ofende aquele que quer nos dar o supremo bem, que tanto ofende ao Sagrado Coração de Jesus, e justamente pagar com penitência por nossos pecados e pelos pecados de todo mundo, domar a nossa carne rebelde e, com um grande espírito de sacrifício, buscar o bem supremo, abraçando a nossa cruz, que é o único caminho para a glória da ressurreição. É necessário reconhecer que o nosso único e verdadeiro bem está no céu e que nada vale mais que isso. Nada vale mais que o céu. E assim, com um verdadeiro espírito de sacrifício e de penitência,
buscar domar a nossa carne e buscar aquilo que realmente importa. É necessário imitar Santa Rosa de Lima e oferecer a nosso Senhor Jesus Cristo as homenagens, as adorações, o amor que lhe é devido. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e Ele é o Redentor de todo o gênero humano. Só Ele redimiu a natureza humana, nos livrando do cativeiro do pecado e do demônio. Só Ele nos livrou das consequências do pecado. É nosso Senhor Jesus Cristo, esposo de nossas almas, Redentor do gênero humano, o único Salvador, única salvação para o mundo moderno. Com todas as nossas forças, nós devemos lutar, rezar, fazer penitência, para que aquele pedido do Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, se realize. E ele só se realizará na sociedade se ele se realizar em primeiríssimo lugar em nossas almas. Diz nosso Senhor, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por isso mesmo devemos, diante do exemplo e pela intercessão de nossa poderosa padroeira, adotar uma radical conversão de nossos corações para o verdadeiro tesouro das nossas almas, que é Deus nosso Senhor. Deus é para nós um tesouro escondido, que nos atrai pela riqueza inestimável do seu conteúdo, mas exige em contrapartida uma renúncia decidida aos bens desse mundo, uma renúncia decidida ao príncipe desse mundo e de suas ilusões. Não podemos servir a dois senhores. Devemos ver que só Deus basta, como bem dizia Santa Teresa, e que nossa vida sem Ele, pelo pecado grave, é a morte, e a condenação ao inferno já iniciada nessa vida, enquanto que nossa vida com Ele, em estado de graça, é o prelúdio do céu. Na nossa vida estamos preparando ou a nossa salvação ou a nossa condenação, não há meio termo. Então, escolhamos, seguindo o exemplo de Santa Rosa, a melhor parte. Escolhamos a Deus. E assim, Cristo reinará em nossas almas e poderemos levá-lo ao nosso próximo, como fizeram os missionários que plantaram essa bela rosa em nosso solo latino-americano, e como fez Santa Rosa no seu dia a dia, com as suas orações e penitências. Santa Rosa de Lima, vejam bem, morreu como terciária dominicana, como limpando casas, como empregada. Ela não era uma religiosa no sentido estrito de clausura, ela era uma terciária dominicana. Usava o hábito, tinha uma vida consagrada a Deus, mas tinha uma vida normal. Ela trabalhava, ela não vivia em clausura. E pelas suas orações e pela sua penitência, numa vida ordinária, ela teve frutos muito, mas muito abundantes, de conversões e de conquista da sociedade daquele tempo para o reinado de Cristo. Também nós devemos e podemos fazer a nossa parte, santificando a nós mesmos, não porque já será um pequeno passo para o reinado social de Jesus Cristo, mas porque pelas nossas orações e pelas nossas penitências, nós podemos verdadeiramente levar a graça necessária para a conversão de tantas almas. Como diz Jean Dojat, num de seus livros, a santidade nada mais é que a perfeição da caridade na vida ordinária. Não é fazer magníficas e estupendas obras, é fazer aquilo que nós devemos fazer por amor de Deus, o que não é a coisa mais complicada do mundo.
Somos nós mesmos que complicamos. Porque nós temos o pecado original. Porque nós temos desejos desordenados. Porque nós colocamos empecilhos para o reinado de Cristo em nossas almas. Dessa forma, seguindo o exemplo de Santa Rosa de Lima, nós vemos o poder estupendo que a caridade tem em dar um valor verdadeiramente sobrenatural para as mínimas ações nossas do dia a dia. E nós devemos ver esse valor sobrenatural das nossas ações feitas em estado de graça, o valor que o estado de graça tem e o quão poderoso ele é para propagar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, para levar almas para o céu, para a maior bem das almas e para a exaltação da Santa Igreja. Então, caríssimos, voltemo-nos para Santa Rosa de Lima e prometamos a nossa padroeira mudar de vida, abraçar a cruz, amar a oração, praticar a penitência e seguir nosso Senhor Jesus Cristo crucificado e sua Mãe Santíssima. Só aí está a salvação, só aí está a paz para o mundo. Recorramos hoje à intercessão de nossa bela padroeira e, imitando o seu exemplo, guardemos com grande empenho a pureza de vida, um verdadeiro espírito de oração e de penitência. E assim guardaremos o tesouro precioso da graça divina, precioso para a nossa salvação e para a salvação de todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.